aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do All Connected, o podcast do Grupo Eletrolar. A gente está fazendo essa primeira temporada aqui com 20 episódios, que a gente está falando sobre vários temas relacionados aí ao varejo. Eu sou Igor Lopes, jornalista especializado em tecnologia e inovação, estou aqui com vocês também em todos esses episódios. E hoje a gente vai falar de um tema que está muito em voga no varejo: hiperpersonalização, personalização em larga escala, como que eu entendo quem é o meu cliente, falo exatamente para ele aquilo que ele quer ouvir no momento certo, sem dar fora, né, Manu? Vamos contar alguns casos aqui que o pessoal está afiado para essa conversa. Deixa eu apresentar meus convidados aqui, né? Começando pela ponta da mesa, Andréa Fodor, que é Country Manager Brasil da Hitachi Vantara. Prazer ter você conosco, Andréa. Obrigada, Igor. Obrigada, Eletrolar, pelo convite. Vai ser um prazer trocar experiência aqui com os meus colegas. Exatamente. Vamos falar um pouquinho da Hitachi Vantara, né? Você está aqui porque Hitachi Vantara é uma empresa que está por trás de tudo isso que a gente está falando quando se conversa sobre personalização. A Hitachi Vantara é um braço de tecnologia do Grupo Hitachi. O Grupo Hitachi é um grande grupo japonês. E a Hitachi Vantara ela trabalha muito focado nas tecnologias para dados, desde a infraestrutura até a camada de analytics, classificação, governança dos dados. Então, o nosso foco está muito em realmente criar uma infraestrutura confiável, com segurança para os clientes poderem trabalhar o tema de dados. E dentro do varejo é um tema muito conectado com a personalização. Com certeza, sem essa organização dos dados não dá para fazer muita coisa, né? Não, Guilherme Stefanini, CMO do Grupo Stefanini, prazer ter você conosco mais uma vez, aí já quase sócio do TD, do Grupo Eletrolar. Daqui a pouco a gente está pagando parte do salário dele. Prazer ter você aqui mais uma vez. E fala um pouquinho do Grupo Stefanini também para o pessoal. O Grupo Stefanini é um grupo de tecnologia, né? E muito do que a gente tem feito é o que a gente chama de last mile. Então, como é que a gente aplica a tecnologia dentro do contexto do negócio dos nossos clientes para ter uma vantagem competitiva e que eles capturem as oportunidades que aparecem, né? Então, agora, IA vem sendo muito falado, mas a gente já trabalha com isso há 12 anos. E dentro do grupo a gente tem várias vertentes. Obviamente tem uma parte forte de tecnologia, mas uma das outras vertentes que a gente tem seja dados, mas principalmente a parte de marketing, que entre a customização de comunicação como marca, entre a parte de CRM e growth, como é que você cresce usando dados, a parte de entender o consumidor. Então tem um braço novo que a gente vem construindo há uns 5 anos de marketing, e aí a gente vem trabalhando muito essa parte de personalização, entendimento do consumidor, né, e óbvio, focado em crescer aí as vendas dos nossos clientes. Beleza. Bom, ao lado do Guilherme temos a Manuela Brienza, que é Head of Growth da PicPay, mas está aqui também como profissional de marketing de muito tempo, com muita história para contar, né, Manu? Prazer ter você também com a gente. Prazer, obrigada pelo convite, muito legal estar aqui. Já passou por muito lugar, tem muita experiência aí. Passei, minha carreira praticamente foi CRM Growth, passei por Editora Abril muitos anos, Cielo, Avianca Brasil, Doutor Consulta, Dots, e agora estou lá no PicPay, dentro da área de Wallet Banking, cuidando de Growth. E vocês vão entender como ela já fazia personalização em 2008. Exato. Tá? Sem ter uma Hitachi por trás, sem ter um Grupo Stefanini com a House por trás, mas ela já fazia. E aqui do meu lado a gente tem o Ricardo Moraes, que é diretor de suporte e satisfação do cliente na Zorro Brasil. Prazer também, Ricardo. Obrigado, prazer é meu. Obrigado pelo convite aí, bem contente de poder participar aí com vocês. E Zorro também é uma ferramenta que ajuda isso a acontecer. Exato. A Zorro, ela é uma empresa, na verdade, já mais de 25 anos e que tem como missão ali o desenvolvimento de softwares para todas as áreas de empresa. Então, hoje a gente tem um dos portfólios mais abrangentes da indústria SaaS, e ali no centro da nossa oferta de software, né, a gente tem nossas soluções de experiência do cliente, a gente tem focado bastante, né, principalmente aí na hiperpersonalização e agora também na inteligência artificial. Legal. E vamos começar já com um grande erro que as pessoas cometem quando se fala em hiperpersonalização, que é ter uma comunicação um pouco invasiva, né? E a Manu, inclusive, tem um termo para isso, ela chama isso de creepy CRM. Exato. Conta para o pessoal. Desde a Editora Abril a gente brinca com isso, né? A gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes no afã, né, de a gente tentar trazer toda aquela informação que a gente conseguiu do cliente, a gente quer colocar tudo à vista para falar, olha, eu sei isso, sei aquilo, né? Então, lá em 2008, que você estava brincando, que eu já tentava fazer hiperpersonalização, a Editora Abril conseguiu uma máquina
de impressão digital, e estava super feliz e queria que a gente usasse ela para fazer alguma comunicação, usando os dados variáveis, impressão colorida e tal, e aí trazia assim, olha, você que assinava a revista Cláudia e seus filhos que assinam a revista super interessante, a Capricho, e trazia a vida inteira da pessoa lá. Eu falei, pelo amor de Deus, a gente não pode falar tudo isso do cliente, né? Ele vai ficar assustado. Né? E ainda em 2008, que a gente não estava acostumado a ter tantas informações, né, colhidas pela empresa, e a Editora Abril tinha um banco de dados super organizado, era 42 milhões, não sei se vocês lembram, eu já tenho 40, né? Mas eu fazia pesquisa editor da Abril, né? Anual, colhia muitas informações, eram vendidos os dados naquela época de uma forma muito estruturada. Então, a Editora Abril tinha os dados muito organizados. Né? Era pré-LGPD. Mas a gente fazia parte da ABEND e fazia muito bonitinha a questão de banco de dados, os dados eram consentidos e tal, mas mesmo assim ainda não dava para... A gente não estaria compliance hoje com o que é LGPD, mas mesmo assim tomava-se um certo cuidado com o que era... E de qualquer forma, as informações iam abertas, né? Eram dados que estavam abertos e hoje a gente não poderia fazer, mas mesmo assim, a gente olhava isso, e ainda hoje, mesmo depois de muitos anos, a gente continua vendo isso. Quantas vezes a gente não está com o nosso celular comentando numa roda de amigos e fala, quero viajar para tal lugar, e alguns minutos depois você começa a receber ofertas daquele lugar, ou de alguma passagem aérea. Então, quando a gente pega para o lado de marketing e lado de comunicação, a gente tem que saber como é que você faz uma oferta que seja no momento certo, e tentando usar a hiperpersonalização contextual, mas sendo de uma forma não invasiva, né? Não escancarando para o cliente a quantidade de informação. Você faz, mas faz de um jeito que você comunica sem ser agressivo, né? Já que a gente começou pelos erros, o Gui também tem outro exemplo, né? Você comprou a passagem para suas férias, e aí? Eu posso contar um caso bom nosso e um que eu pessoalmente passei por. Eu comprei minha passagem das férias, deu 2 horas, eu recebi uma promoção para o mesmo trecho, a mesma coisa. Pô, dando desconto na passagem, achei um absurdo. Deu sorte que não era a mesma época, senão eu não teria ficado realmente aí pé da vida e seria uma experiência ruim, mas acho que muitas vezes a gente pensa nesse creep e acho que tem um pouco de contextualização para você entender onde o cliente está. Então eu deveria ter sido negativado para receber uma comunicação dessa e muitas vezes não ter essa atenção. Então, a sua experiência, que ele falou, o creep, pô, super legal, sei tudo de você, mas agora eu tenho, você como cliente tem medo da marca, né? Então, e acho que tem outras questões de interessante de contexto, por exemplo, que a gente estava falando, a gente fez para uma empresa de telecom, a gente eles montaram um pacote que dava o Free Fire de graça dentro do pacote, e a gente fez toda uma hiperpersonalização para mostrar isso dentro do jogo, que o cara comprava automaticamente o pacote dentro do contexto de onde ele está. Então, para de ser uma interrupção, você para de estar dentro do contexto e faz sentido. E é como é que você personaliza para aqueles clientes que estão lá. Óbvio que isso tem que ter outros espaços para como monta, mas acho que é um outro exemplo legal de entender o comportamento e estar lá sem parecer que você tá vigiando a pessoa, né? Eu acho que a personalização ela está exatamente aí, né? Porque não é você ter todas as informações do cliente. E às vezes é até assustador, né? Quando você fala e você abre o celular, tá lá falando tipo uma oferta exatamente. Então eu acho que entra muito mais na customização, né? Como o Guilherme comentou do jogo, do que realmente você saber tudo daquele cliente. Então acho que existe uma linha tênue ali entre saber tudo do cliente e realmente personalizar algo para o cliente, né? Perfeito. Que é isso, eu tenho um monte de dados ali, do jeito que foi feito naquela época, né? Juntei A com B com C e soltei. Mas eu não entendi o contexto que o Gui falou. Acho que é isso que vocês ajudam muito, pessoal, né? Exatamente. Eu acho que o desafio do varejo, ele passa por vários temas, né? Eu sou de tecnologia, mas eu gosto de falar que a tecnologia ela não anda sozinha, ela anda junto com pessoas, né? Processos, e principalmente pelo lado cultural de você realmente colocar o cliente no centro das suas decisões, né? Então, acho que tem tudo antes da mudança tecnológica, de você investir em tecnologia, e para o varejo, ele é extremamente sensível, né? Porque o varejo, ele
trabalha com margens apertadas, ele trabalha com eficiência em logística, é sempre complexo, né? Você realmente mudar a cultura da sua empresa para conectar as pessoas ao que você quer levar para o mercado, a mensagem que você quer levar para o mercado de centralidade e conectar as pessoas à tecnologia, né? Quando a gente fala em dados, outro dia eu tive junto com o presidente do iFood e ele comentando que hoje todos os colaboradores são certificados em banco de dados, mesmo os colaboradores que são do negócio. Então você vê como a tecnologia ela não anda sozinha, ela tem que estar associada ao negócio e muito próxima do negócio e muito próximo das pessoas. Então acho que o desafio está em você trazer toda essa conexão antes de você simplesmente só estar ali investindo em infraestrutura. E óbvio, nós vamos falar em infraestrutura de dados, uma série de coisas, mas eu acho que é importante tocar no tema de pessoas, porque eu acho que é isso que move o ponteiro. E eu acho que, só rapidinho, só contar um caso do iFood, que a gente contou aqui no podcast, já que você citou iFood, a gente está falando de contexto, eles tinham um problema grande lá, que era o seguinte, na hora de jogo do Corinthians aqui em São Paulo, jogo do Flamengo no Rio, era super difícil entregar todas as coisas, porque os motoboys todos estavam lá assistindo o jogo. Então, como é que eles começaram? Pegaram dados, começaram a entender, né, que ali eu ia ter um pico de acesso, começaram a propor antecipadamente, começaram a antecipar as entregas, né? Hoje tem o jogo, você já parou para pensar em comprar logo essa cervejinha, já deixar pronto? De repente você até gerava uma demanda, né? Porque às vezes o cara nem estava pensando em juntar os amigos para ver o jogo, falou, pô, é verdade, tem o jogo, vou comprar uma cerveja, já vou juntar todo mundo aqui. E aí com a antecipação da demanda, eu não precisava mais trabalhar com, sei lá, dar incentivo para o motoboy para ele trabalhar na hora do jogo, coitado, não poder assistir o jogo dele, enfim, né? Isso tudo também é dado e contexto trabalhando juntos, né? Sim. Eu acho que a questão do consentimento também, né? Falando de erros, acho que ela trouxe uma nova forma da gente ver a jornada do cliente, porque a gente coloca também a questão de privacidade de escolhas de preferências do próprio cliente, né? Então, do cliente escolher quando ele quer ser contactado, quando ele quer ser contactado. Então, a privacidade, ela entra também no jogo agora, dessa jornada mais personalizada do cliente, que é uma coisa nova, né? Que acaba trazendo. E eu acho que a Andrea também tocou num ponto interessante, que é a questão dos dados, né? Que você trouxe o exemplo ali do iFood, do pessoal ter, né? Cada profissional ali, ele saber usar um banco de dados, né, uma ferramenta de BI, isso é uma coisa muito boa, mas também traz um novo desafio para a empresa, que é a questão de governança dos dados, né? Então a gente conversa hoje com muitas empresas que têm diferentes sistemas que fazem a mesma coisa em diferentes áreas, né? Então isso também impacta na jornada do cliente, né? Essa falta de centralização dos dados também acho que é um erro aí que o pessoal acaba cometendo na hora de pensar em personalização. É um desafio para a operação, né? Seja a questão estrutural, onde você coloca suas determinadas funções, então a gente está discutindo isso, se eu coloco uma função debaixo do CFO, ele vai ter uma visão puramente de custo, e não somente isso é o melhor para a empresa. Se eu coloco debaixo, às vezes, de uma função de tecnologia, é puramente técnica. Não, onde você tem que alocar essa função, e isso vai travar o incentivo da área, que é importante. E, ao mesmo tempo, tem funções que são muito cross. Quando você pega CRM, personalização, atendimento, é a unidade da empresa, independente se tem mais de uma BU ou não. Então, como é que você, trabalhando com as pessoas, traz isso e monta um modelo de operação que permita, que a gente tem feito isso para alguns clientes, que é, como é que você permite que o dado seja estruturado e único, porque senão você senta na reunião e cada um tem uma fonte de verdade dentro da empresa, você passa mais tempo discutindo qual número é certo do que, de fato, o que fazer. E depois também como é que você garante velocidade, porque não dá para acontecer de virar fila. Como o dado é muito perecível, né, a velocidade dentro do negócio, se você leva muita fila e tem muito backlog, você não faz. Então, como é que você descentraliza isso, mas com um ponto único de verdade? Então, esse é um desafio grande que as organizações ainda têm bastante. A questão do LGPD, ele é um desafio, mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa conexão de você realmente entender quais os dados são essenciais para você trabalhar com a personalização é importante, porque, na verdade, você não precisa ter todos os dados do cliente. Então, começa por aí, você tem que entender quais são os dados que são relevantes, né? E aí, dentro dessa estruturação,
o dado tem a questão da higienização do dado, em você fazer o dado ele ser padronizado para todas as áreas, né? Então é muito importante você trabalhar com ferramentas, às vezes até de anonimização do dado. Por quê? Porque na hora que você começa a trabalhar com squads diferentes, unidades de negócio diferentes, várias pessoas vão ter acesso ao dado. Então, como que você faz realmente a governança do dado, para que só as pessoas que precisam ter acesso ao dado tenham acesso ao dado? E, por último, como é que você garante a segurança do dado, né? Hoje, o cybercrime, ele é extremamente evoluído, avançado e cada vez criativo, né? Então, como que você garante, principalmente, até uma rápida recuperação? Hoje, o dado ele passa a ser essencial para o funcionamento da empresa. A gente viu vários casos aí no varejo de loja mais de 2 semanas fora do ar. Como é que você garante a segurança e principalmente a rápida recuperação desse dado? Então, assim, a jornada é longa, né? Para você ter tudo estruturado para começar a extrair valor e fora a agilidade e a ansiedade do negócio, né? Em fazer crescer pipeline, crescer quantidade de cliente, diminuir o tempo de venda, a desistência do carrinho, né? E aí vai. Mas ainda assim a segurança tem que trabalhar em prol do negócio, né? Porque não adianta também eu sair falando só não, policial, né? E de repente já tivemos comprometer. Casos assim, já tivemos casos assim, Já tivemos casos assim. Não, mas a Andrea tocou num ponto até interessante, que eu acho que tem muita gente que fala, né, vamos fazer hiperpersonalização, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e aí quando você vai estar lá na ponta, né, do CRM, quando você vai operacionalizar, você olha para trás e não tem os dados estruturados, né? As pessoas que estão, às vezes, do outro lado do marketing têm uma puta ideia, vai lá, elabora uma campanha e esquece de trazer o time de tecnologia junto e esquece de entender se aqueles dados existem ou se eles estão estruturados, ou até faz uma modelagem, mas aí quando vai tentar usar aqueles dados, não consegue aplicar aquele modelo, não consegue depois escalar aquele modelo, aquelas informações não existem. Então, não dá para não trabalhar junto, né? Não dá para não ter silos. Os dados, hoje em dia, dependendo de como a sua estrutura está organizada, seja onde quer que você esteja, né? Você está embaixo do CMO, está embaixo do CTO, financeiro, enfim, realmente cada um tem um viés, mas é muito importante quando você está nessa área. Acho que é um desafio que eu enfrentei em todas essas cadeiras. Eu já estive embaixo de várias pessoas diferentes e cada um tinha esse viés, né? O meu sempre foi tentar mostrar o resultado, porque senão eu não conseguia fazer aquilo virar, e eu precisava sempre do time de dados, porque senão eu não tinha estruturado as informações para poder fazer esses dados virarem. Mas é importante você garantir que tem o time de informação ali de alguma forma, dados, alguém que consiga minerar esses dados e te trazer inteligência em cima deles, para você, em cima disso, colocar a comunicação, juntar tudo e sair lá para a rua, né? Então, eu acho que CRM é uma área que tem que fazer a argumentação e juntar a tecnologia com o marketing para cuspir lá para a rua e fazer tudo isso funcionar, né? Essa mágica sair. E hoje, né, Manu, acho que você comentou, acho que quando a gente estava batendo papo, já fazíamos personalização há mais de 10 anos atrás, tal. Muito mais. Acho que uma outra grande complicação hoje é a quantidade de fonte de informação, né? Então, antigamente você tinha o quê? O cadastro do cliente. E às vezes era um canal de cadastro, essa informação, né? E olha só. Né? Hoje você tem a experiência dele no e-commerce, você tem a mídia social dele, você tem a visita dele na loja, você vai para os Estados Unidos, você já vê analíticos de vídeo dentro da loja para entender o comportamento do cliente. Então, a quantidade de fontes que você tem hoje da informação, ela é exponencial, né? E o desafio é como você cruza tudo isso e realmente traz insights. E eu acho que é um trabalho contínuo, né? Porque você cria modelo, testa, implementa, revisita o modelo e tem que ir aprimorando, né? Sim. Mas agora, puxando esse para o lado, né? Beleza, eu tenho muita tecnologia hoje, você tem que estar cada vez mais personalizado. Como que eu trabalho automação e humanização, essa comunicação? Como que eu chego nesse ponto?
Acho que esse é um bom tema, assim, né? Eu acho que elas precisam andar junto, né? Principalmente o público brasileiro, que é um público que a gente vê que em muitos momentos ainda prefere, né, o atendimento, o contato humanizado. Eu acredito muito que assim, a estratégia precisa vir, né, primeiro daquilo que é mais simples, né, e passível de automação. Então, falando de, enfim, de FAQs, né, falando de uma, enfim, dúvidas sobre um produto específico, coisas que a gente consegue automatizar, e deixando coisas mais sensíveis, né, com o fator humano ali, talvez, né, com, por exemplo, um cancelamento, né, que são coisas mais, ações mais emocionais do cliente. Normalmente elas são melhores, elas pendem melhor para um atendimento mais humanizado. Eu falo. Há controvérsia. Há controvérsia. Cancelar um cartão que eu não queria falar com ninguém. Eu acho que aí depende Exato. muito da perspectiva do Também, consumidor. também. Talvez o Obviamente, tipo de para consumidor, o o tipo de negócio, você não quer evitar cancelamento, mas acho que é mais exato. importante entender e como você usa. Claro. E acho que tem uma parte relevante que eu falo muito para o meu time, que é hoje para o marketing ser humano tem que ser tecnológico. Porque se você espera uma interação de quase 1 para 1, é impossível você fazer com capacidade humana dentro das empresas. Então acho que tem muito de onde você entende que você é mais relevante e como é que você olha. Acho que hoje até com IA generativa, muito do que tem aparecido, o nível de customização que você consegue executar. Então, pô, a gente tem um cliente que é da parte de adquirente, a gente já tá falando para ele, pô, você tem um cara que é um pet shop, você vai ter um que é um varejo, uma padaria, tem uma loja de conveniência. Cara, cada um já pode ter um estilo de comunicação, um tipo de produto, uma imagem, e com esforço muito baixo, porque antes para produzir isso era muito grande. Você já começa a personalizar não só o texto, mas a imagem, o que funcione, e aí isso vai sendo mais retroalimentado. E acho que tem uma parte muito importante também, que é entender o consumidor e ver o que é relevante para ele, né? Porque a gente às vezes fala assim, tem um monte de dado, um monte de informação, que é mais dado, mas às vezes você não faz assim. Teve, acho que faz 2, 3 anos atrás, no máximo, tem uma pesquisa do Google que numa Black Friday, 23 dos 25 maiores varejistas brasileiros não tinham um e-mail de recuperação de carrinho, assim, sabe? Então, às vezes você tem muita coisa, muita informação e você não faz o básico. E assim, é meio chato falar do básico, mas é ele que vai levar a gente para frente. Então, acho que esse é um passo importante também de pô, o que é relevante para você personalizar? O cara às vezes vai entender, falou, pô, legal, não foi creepy, o cara resultou em venda e você fez o básico bem feito com pouca informação. Volta atrás e estruturar o dado, porque você não tem nem o básico, né? Volta aquele passo atrás que a gente estava falando, coloca o básico, coloca seu banco de dados em ordem, né? mínimo, o básico do banco de dados, né? Dados cadastrais. E, na verdade, assim, é importante também a gente entender que hoje o público, o seu cliente, ele vai ter diferentes preferências, né? Eu ia falar sobre isso. Você tem sei lá, eu tenho minha filha de 12 anos comprando, eu tenho meu filho de 24, eu tenho meu pai que tem 80. Cada um vai ter uma preferência de canal diferente, uma experiência diferente. Meu pai já gosta de falar, o meu filho não quer falar com ninguém. Exatamente, o exemplo que eu ia dar. Tô com um problema numa telco, né? Meu pai mora no interior, pegou 1 hora de estrada para ir presencialmente na loja, porque ele é aposentado, tá de boa, consegue sair. Foi até Ele até gosta, né? Tem o que fazer. Pô, ele queria aquela falar coisa com a na agência pessoa, do banco ainda. Ele vai me matar que aconteça esse Eu não, eu fui tentar usar o AI da empresa, não conseguiu resolver. Todos os caminhos que eles falaram que eram inteligentes era uma URA que não foi inteligente. Eu tive que ligar, abrir protocolo, fiquei 40 minutos, caiu 3 vezes, não resolveu meu problema porque eu pedi para trocar meu plano, não trocou, voltou para o anterior, vou ter que ligar mais uma vez. Eu não tenho tempo. Ele tem tempo, é a mesma empresa. Então, eu acho que passa de novo, talvez não seja uma hiperpersonalização, talvez até o step anterior de segmentar. A gente ainda está no step anterior de segmentar. Volta para o básico. E volta para o básico. E eu acho que uma outra falácia também é que você tem que ir do 0 para o 80. Hiperpersonalizar tudo. Não. Algumas coisas você consegue fazer. Então, um carrinho abandonado, ele não deixa de ser uma hiperpersonalização. Você está falando no momento certo para aquele cliente, ele é específico, ele é trigger-based. Você foi lá e falou com o cliente. Poxa, eu tenho uma oferta que eu preciso segmentar, porque uma parte da comunicação vai para alguns clientes. Pô, funciona. Eu não consigo ter informação suficiente que me dê
todas as características que eu consiga fazer super segmentado. Tudo bem, já é melhor do que eu fazer massificado. Manda segmentado, já é melhor. Em vez de mandar para minha base de 13 milhões, eu mando para eu mando para 500 mil, já é muito melhor. É que você tem uma parte educativa do negócio, né, Manu, que é você educar os seus stakeholders que mandar, porque é de graça, não necessariamente a melhor coisa você fazer isso várias vezes. Isso, eles já entendem, eles já sabem. Não, isso é bom, essa é a mas vantagem de estar dentro de uma área de financeiro e planejamento, já tem essa, já tô dentro porque você de vê casa. muito cliente falando, não, vou mandar, porque se eu converter mas você fala, tá bom, mas esse você tá queimando outros, às vezes, 99 que você não vê, que não quer mais trabalhar com você, E aí né? volta para o básico, que é, hoje o seu maior bem qual é? Sua base de clientes, né? Então é muito mais fácil você trabalhar a sua base de cliente, mais fácil eu diria, em termos de custo, né? E você fazer um upselling para a sua base do cliente do que você comprar um cliente novo. Porque o custo de aquisição hoje do cliente é muito alto, ele é bombardeado o tempo inteiro de promoções, de uma série de coisas. Então, a gente volta para o tema do básico, né? E esse básico dentro do meu mundo, que é tecnologia, passa até por você ter uma tecnologia sempre disponível, né? Porque hoje, sábado, eu tive essa experiência. Eu estava comprando algo para o meu pai, e aí o carrinho não ia. Eu desisti da compra, eu comprei em outro site. Então, você passar pela higiene do básico, que eu tenho que ter uma infraestrutura resiliente, eu tenho que ter o básico bem feito, para eu começar a trabalhar com um chatbot mais elaborado, né? Às vezes tem algumas coisas assim bem bizarras, assustadoras. Outro dia eu estava vendo um podcast lá de inteligência artificial, fiquei abismada o nível de personalização que você não sabe que é uma máquina atendendo do outro lado. Aí entra até num limiar de ética, né, de você avisar ou não o consumidor, mas assim, eu acho que isso é muito lá na frente, né? Eu acho que tem bastante coisa aqui no estrutural para ser feito, para garantir que o negócio esteja atendendo bem o seu consumidor. E eu acho que essa questão do começar simples tem um ponto interessante que o atendimento humano, ele não precisa ser sinônimo de coisa manual e não automatizada. A gente consegue também automatizar muita coisa, né? Hoje a gente tem cliente, a gente entrega também muita solução de IA, de automação, que é para o agente de atendimento, né? Que é para rotear o atendimento ali de forma automática. Então, muitas vezes a empresa ela não precisa começar, como você falou, né? Do 8 a 80, mas você consegue já entregando ali ferramentas que vão otimizar o dia a dia de quem está na linha de frente com o cliente, né? A gente já teve casos de, você tinha operadores que a gente foi fazer trabalhos desse, que você tinha, o cara consultava 6 sistemas em telas diferentes ao tempo, você colocar tudo numa tela só. O sistema tá lento. Não, difícil, você tem que entender o outro lado, mas ele é a sua frente de linha com o consumidor, e normalmente quando o cara liga, já é por mente que já escalou numa situação que mais nada resolveu, então é a última linha de defesa, vamos chamar assim. Então é isso, ou por exemplo, a gente usou muita coisa às vezes de para a base de conhecimento do time de atendimento, porque também é difícil ficar ser especialista em tudo, e às vezes tem outra atividade. Como é que você mantém isso? Então você ajuda aquela pessoa a performar num outro nível. Acho que isso também é um negócio bem interessante assim, de personalização. A pessoa que tá ali do outro lado, seja o idoso que queira conversar, seja a pessoa que não tem tempo, se sinta acolhido. Porque fala, a pessoa sabe quem eu sou, tem as informações e muito rápido, porque você fala, eu dei esse monte de informação para essa empresa e ela não sabe o básico de mim, né? Então, traz uma sensação de, ela tá entendendo, tá sendo contextual, né? Você tá personalizado, ele sabe, não é aquela coisa de falar, oi, Manuela, tudo bem? Poxa, você pagou sua conta aqui. Não, como eu posso te ajudar? Você gera confiança até para pegar mais dados, nesse caso. Exato. Ou às vezes, liguei aqui, seu outro problema foi resolvido, foi, beleza, você segue o jogo, entendeu? Acho que o cara entende que está dando contexto. E na verdade, por isso que eu falo que a tecnologia, ela anda de mãos dadas com as pessoas, porque hoje você tem muita oportunidade de ganho na eficiência. Você fala de logística, por exemplo, você fala de warehouse, logística, controle de estoque, né? Isso, a inteligência artificial, machine learning, traz um super ganho. Sim. Então tem muita coisa para você trabalhar antes de chegar no atendimento
do cliente e o atendimento do cliente continuar mais humanizado, né? Então, eu acho que o varejo, ele pode trazer muito ganho no uso da tecnologia, ainda muito no seu back-office. Ó, eu acho que o varejo tem uma força competitiva, óbvio, o varejo depende um pouco do tipo de varejo, mas que ele tem uma visão mais 360 do cliente. Quando você pega indústria, alguns outros lugares, você não tem isso, então ele é muito mais limitado de às vezes, falta de dado. O varejo, ele tem, às vezes, até excesso, mas é uma vantagem competitiva interessante até de como você trabalha. Então, você pega retail media agora, por exemplo, é um negócio que eles também têm uma capacidade de entender e conversar com o consumidor de maneira muito eficiente e vale a pena, porque ele não é incentivado a só vender propaganda, ele também é incentivado a fazer a venda do varejo, né, que é onde ele tem o rendimento. Então ele acaba até tendo experiências melhores, às vezes, para o próprio consumidor. Né? Eu queria voltar a 2 pontos que vocês falaram aí também, porque eu deixei, vocês engataram no papo, aí tá bom. Uma coisa é métrica, né? Vocês falaram, beleza, a gente de repente disparou o e-mail ali e teve uma conversão, o cara de vendas está feliz, mas o cara de marketing está falando, putz, cagou, ferrou minha base. Quais métricas que vocês podem dizer, assim, trazer para a mesa? Quais são as métricas mais inteligentes de se mensurar quando eu estou falando de hiperpersonalização? Bom, que a gente hoje em dia está usando lá em casa, né? A gente olha as básicas de engajamento, então por canal, a gente olha abertura, clique, que são as tradicionais, que eu sempre usei a vida inteira, para ver quão saudável é o canal e se eu deveria estar ou não fazendo aqueles disparos. A gente acaba olhando, porque não tem como, me ajuda a entender de qualquer forma se eu estou fazendo certo para 1 milhão ou não, né, se eu estou acertando ou não, mas a gente tem dashes específicos para olhar. Por exemplo, eu estou hoje pilotando alguns modelos de teste de taxa, teste de cashback, se eu estou com a melhor oferta para aquele cliente e tal. Então, eu preciso ir acompanhando dia a dia para ver se está funcionando ou não. Então, qual que é a incrementalidade que cada uma daquelas ofertas está dando? E essa é uma oferta bem legal, porque ela é 100% personalizada na ponta. Não tem ideia do que está saindo lá, né? Eu estou acreditando que está tudo funcionando, porque a gente colocou tudo personalizado, então tem a oferta personalizada na ponta. Então, a gente vai monitorando e esses dashes vão me dando a certeza se a gente está tendo as conversões incrementais, sempre olhando com base num grupo controle que tem uma oferta padrão. Perfeito. Então, eu olho margem incremental, que é o do meu indicador hoje, mas existem outras que eu posso olhar. Por exemplo, acabamos de sair de uma campanha de... a gente tem débitos veiculares como um dos produtos fortes da minha BU. Então, a gente paga multa IPVA. Inclusive, a gente criou uma campanha gigante. Eu contei essa, né? A gente tem mais de 600 comunicações em 7 réguas. É um super case do meu time. A menina que tocou, ela é incrível. O time inteiro, né, idealizou, enfim, colocou no ar. É um time grande que colocou no ar, porque não dá para fazer uma só, mas, enfim, ela que estava liderando. Com 50% de incrementalidade de TPV e tudo mais, assim, foi um puta case. A gente acompanhava também quantidade de placas cadastradas, incrementais. Então, é outra métrica, não é margem, não é dinheiro, mas a partir do topo do funil de placas cadastradas, eu consigo mensurar o quanto que incremental eu faço depois dessa placa cadastrada, porque a partir da placa cadastrada eu tenho mais, a pessoa já está ali engajada, é mais fácil para converter ela, depois eu começo a falar com ela a partir dali. Então, eu já tenho um lead mais quente ali, e aí eu não falo com todo mundo que não tem placa cadastrada, já tiro essas pessoas, eu já diminuo minha base. Então, depende muito, você tem que entender qual que é o seu objetivo, testando, e aí você chega lá no ponto. Acho que na linha da Manu, acho que tem muito depende do objetivo. Então, às vezes tem linhas que não somente é de aquisição ou de upsell, mas é de manter o relacionamento. Então, se aquele cliente que está sendo comunicado tem maior satisfação, ele se mantém por mais tempo. Então, acho que cada um tem um objetivo, né? Então, você vai ver meio que o lifetime daquele cliente, como é que você está impactando, se você mantém ele por mais tempo, se mantém ele, às vezes, adquirindo mais, depende de cada caso. Tamanho do ticket. Aí tem N métricas de incrementais que você olha. Do investimento que você fez, olhando todo. Enfim. Por exemplo, tem réguas que a gente faz, que eu brinco com NPS na prática, porque NPS você recomendaria, literalmente, se a pessoa está recomendando para outra. Então, a métrica de sucesso é o número de recomendações e, óbvio, depois converte. Então, acho que você tem isso. E o que a gente tem feito agora, até com tecnologia própria do grupo,
a gente monta, isso sai quase real time, assim, basicamente, algumas horas de delay. Se faz de manhã à tarde, você consegue ver, mas a gente monta alguns grupos de controle. Então eu monto uma que é super agressivo para entender se eu teria um potencial extra de rever a campanha. Eu monto o grupo controle para ter um baseline e depois a maior parte, obviamente, você faz o que você gostaria de ter de incremento. Então também são outras maneiras de como você vai testando ali onde você tem, porque como a gente faz 700 campanhas por mês para essa telecom, cara, é muito difícil você começar a comparar. Então você tem que comparar mais com quem você está deixando de impactar do que necessariamente do todo, né? Assim, dessa parte. E é engraçado, estava até lembrando de um exemplo aqui. O meu marido, ele é fã do Mercado Livre, né? E outro dia você falou sobre NPS, né? Ele me descrevendo todo o processo. Eu falei assim, amor, pode trabalhar lá, super Vai lá. vendedor. Me falou sobre o cashback, me falou Advogado sobre total da... tudo. Então, assim, você vê como um cliente satisfeito, o NPS é alto, e ele realmente influencia outras pessoas a usarem o mesmo produto, né? Então, é impressionante como isso é uma cadeia, uma cadeia mesmo. Acho que tem partes assim de métricas, pô, eu tô engajando quem é fiel a gente, porque muitas vezes a gente olha sempre cliente novo, comprar mais, mas pô, e o cara que já é fiel, o que eu faço para ele, né? Então essa é uma parte também relevante falando de personalização, que às vezes a gente esquece de manter relacionamento. O que eu dou de especial às vezes para aquele cara ali, ou aquela pessoa, ou aquela, né, quem seja que está comprando Para ele ali, que é realmente se importante. sentir como cliente. Exatamente. Né? Exato. Então você tem uma parte do CRM de relacionamento e não só de venda, né? Sim. Inclusive, a ferramenta de vocês ajuda muito nisso, né? Exato, até trazendo, a gente usa também, lógico, a nossa própria ferramenta e trazendo para o meu mundo de pós-venda, assim, uma coisa que a gente olha muito, né, é taxa de retenção, com certeza, assim, o nível de atendimento, ele acaba impactando muito, né, na taxa de retenção. NPS, né, o CSAT, que é o nível de satisfação do cliente, para mim é essencial, porque ele reflete um monte de outras métricas, né, que a gente olha ali como tempo de atendimento daquele cliente, né, o custo por atendimento que a gente está tendo, né, e como você comentou, a ideia de você ter uma ferramenta por trás disso, né, medindo isso de forma integrada também com outras áreas é bem importante. Tô achando também, assim, uma coisa que o Gui falou que é interessante, eu acho que você falou, né, a gente consegue ter dados quase em real time, de manhã você dá o input, de tarde já foi. Acho que isso é muito importante também, porque o varejo está cada vez mais dinâmico, né? Então, como que eu consigo pegar esses dados, ter insights quase que em real time, para poder entender mesmo, acompanhar essas mudanças rápidas no comportamento do consumidor, né? Isso é cada vez mais importante. Mas como que eu, de fato, ajo a partir do momento que eu tenho esse dado de uma maneira tão rápida assim? Tem que tomar cuidado para não fazer besteira também. Eu acho que a gente está integrado com várias bases de dados, então é um sistema mais de orquestração em cima também da base. Você precisa ter a base estruturada, se não tiver, não adianta. E depois disso é o que você orquestra, quais são as regras que você já pensa fazer e, óbvio, ir testando isso daí, né? Porque não vai virar o cliente. Então, pô, eu sei que as regras elas são altamente complexas. É o cliente que comprou A, comprou B, ele vai ser negativado, eu não vou falar isso, eu vou falar aquilo. Vou tentar 2 vezes, depois eu vou parar nessa linguagem, vou assim, para essa segmentação, para lá. Então, você tem grandes orquestradores que fazem isso real time e, obviamente, parte de uma cabeça humana ali para ir segurando e vendo o que dá para olhar, né? Você acompanha ali. Mas acho que essa é uma das partes, porque você vai é necessário orquestrar e automatizar essa orquestração. Porque senão acontece muito de eu tenho dado, eu tenho que extrair o dado, eu processo o dado para ter a segmentação, disparo. Mas nesse meio tempo a vida acontece. Aí isso é onde você pega alguns Você casos. comprou a passagem. Aí eu comprei a passagem e recebi a promoção. E a vida do CIO, que é o head de tecnologia, ela é complexa. Por quê? Ele passa por desde modernização da aplicação, em ter uma infraestrutura resiliente, em ter uma infraestrutura mais rápida, né? Porque sempre é como bolsa de valores, né? Você compra a ação, quem tem um processamento mais rápido. O varejista, a mesma coisa, para ele chegar nesse estado da arte, em tentar dar os insights de forma muito mais rápida para o negócio, ele tem várias etapas para cumprir. Desde a infraestrutura, a gente até fez um trabalho para um varejista de moda, de mudança de infraestrutura, o processamento dele, daquele banco de dados, ele caiu de
24 horas para minutos. Você imagina o ganho que isso traz para o negócio. Então, são várias etapas, né? É um Lego que ele vai montando, desde da aplicação, da infraestrutura, da resiliência, das ferramentas de insight, da coleta de dados. Então, parece simples, né? E o negócio sempre vem ansioso Não, e para o time tem que se tecnologia. reestruturar, porque você nem sabe o que fazer. Você fala, peraí, eu tenho que mudar meus processos, porque eu não tenho velocidade mais para... Eu vou ter que tem que mudar. estar o tempo inteiro Exato. Não, revisitando. o time de marketing tem que se Sim. adaptar. Eu acho que, na verdade, a gente trabalha com os dois lados. Então, eu reconheço dois. É até classe up, porque tecnologia fala, cara, toda hora Isso. vai mudar. Pô, de novo, cara, acabei de sim. montar. Acabei de investir, né? E o time de negócio, cara, mudamos e tecnologia não anda. Não Mas, tá pô, atendendo, é diferente. Você tem que achar a velocidade que você vai encaixando as coisas e o que permite fazer. É um desafio Mas grande. acho que um ponto que o Guilherme trouxe aqui, ele é muito importante, né? Então, você buscar processos mais eficientes, automatizados, que vão levar um erro humano menor, né? Então, cada vez mais você vê isso dentro de tecnologia, né? Então, tem que buscar ter resiliência, ao mesmo tempo tem que automatizar para poder tornar os processos mais rápidos. Sim, acho que a questão de aplicabilidade disso, né, de qual dado você quer usar em tempo real, né, que você precisa usar, você tem exemplos, por exemplo, do varejo físico, né, que pega ali a localidade da pessoa, ela está passando em frente a uma loja no shopping, você recebe um SMS te lembrando de um cashback, né, então assim, essa informação é uma informação que faz muito sentido usar, né, em tempo real, então essa aplicabilidade também Tempo é real, importante. Tempo real, carrinho abandonado, o que eu faço? Né? O que dá para personalizar no carrinho abandonado e fazer essa conversão de repente acontecer de uma forma mais eficiente? Só jogando ideias para o pessoal aqui do varejo. Dá para colocar oferta, dá para você trazer cashback, dá para você trazer N personalizações de dados, né? O cara que ele já comprou, os produtos que ele já fez, enfim, dá para você não só trazer o próprio carrinho, que você tenha a informação do cara que ele abandonou e fazer isso, porque tem muita gente que não tem nem informação para poder fazer, conseguir fazer ela real time, então você tem que processar aquela informação, porque às vezes muito bancos de dados são todos D+1. Por quê? Você não foi preparado para fazer para marketing. Por que você tem que ter o banco de dados atualizado na mesma hora? Não é? A maioria dos bancos de dados, se eles não estão vinculados para marketing, você não tem ele no dia seguinte. Então, começa de novo com aquele papo que a gente estava tendo lá. O time de dados tem que estar ali junto com o marketing. Não, e acho que E com uma jornada conecta, né? Por exemplo, eu quero dar um exemplo Sabe que é um da trigger, né? geolocalização, Exato. né? Um carrinho abandonado, né? Eu estava pesquisando um produto. Online. Então, a minha jornada começou lá. E eu passei na loja, isso tinha que estar conectado. Essa conexão do físico com online. E a própria vendedora recebe no sistema dela, no POSzinho dela, falando, ó, você tem um cashback aqui, você quer usar nessa compra, né? Então, você junta 3 pontos, é a vendedora no sistema dela, é o SMS ou no app ou no SMS. Você tem vários pontos, juntando a quantidade de pontos não só as fontes de absorver informação, mas os canais que a pessoa pode ser contactada. A gente tem um episódio específico de Omnichannel aqui também, que a gente acabou falando bastante disso, né? Outro caso, né? Tá no meu carrinho, de repente eu não comprei aquela roupa porque não fiquei seguro se ela ia, né, caber direitinho. Se essa informação tá no POS da vendedora, você botou no carrinho essa roupa aqui, vamos experimentar. Né? De repente, ou então você tá inseguro, eu te dou a troca grátis, se mais tempo, a devolução que você tem que ir até o correio, peraí, eu coloco um sistema que eu cedo para você testar a primeira vez, eu busco na tua casa. Então, assim, N coisas você pode pensar como deixar o cliente mais seguro, ou atender ele melhor, ou entender que para aquele perfil talvez valha a pena, porque ele tem um perfil que vale a pena no futuro, ele vai me trazer mais dinheiro, ou eu preciso vencer uma primeira barreira. É realmente conhecer o perfil que você está ali atendendo. Né? Que mais? Que outras dicas? Não, eu até estava vendo esses dias, né, depois da NRF, estava assistindo lá uns insights da NRF, e tinha um CEO de um varejista falando exatamente isso. Quantos por cento eu vendo no online, quanto na loja física? Ele falou, cara, eu posso falar que é 100% online, porque a pessoa que vai na loja física, ela passou pelo online antes. Ela pesquisou, ela olhou, né, ficou em dúvida, aí ela resolveu ir na loja, né? Então, essa jornada, ela começou já em algum lugar antes de chegar na loja física. Eu acho que tem um ponto que acho que o André está falando que é importante, que é
no final, muitas vezes o varejo ele olhava, e como qualquer indústria, métricas internas. Então, venda por metro quadrado, ticket médio geral, número de transações. E hoje não deveria ser, você deveria olhar quase por cliente, né? Uma parte identificada, porque é isso. Aí você começa a mudar a sua métrica de onde que ele está, qual que é a jornada dele, onde que você tem. Porque às vezes ainda fica muito nas métricas puro do negócio e menos do cliente. Óbvio que antigamente era um desafio técnico enorme de se fazer isso, hoje já começa a avançar, mas tem um desafio de mudar o que se já tem e a cabeça muitas vezes da própria empresa de começar a pensar nisso. E acho que tem um insight muito bom também de como é que você conversa com aquele cliente, pesquisa, porque às vezes muitas coisas é só você mandando coisa, porque você não pergunta, fala assim, né, desde onde você quer receber comunicação e o cara poder escolher sobre quais assuntos. Pô, newsletter de um monte de coisa. Eu queria falar de A, B, C, para mim eu tô contente, os outros eu não quero. Então, acho que tem isso, como de entender hábito, né? Assim, de, pô, você ficou em dúvida, qual tamanho, coisas que você pode fazer ali de pergunta e pesquisa com o seu consumidor a partir dessa base para atender ele melhor, que também é muito rico. Óbvio, não necessariamente vai ter toda a estatística validada, como o pessoal às vezes de pesquisa gosta, mas dá um insight muito rico de conversar, de você mesmo trocar e usar essa. Para testar depois. Também, Né? também. Exato. E aí, voltando sempre ao tema de você preparar as pessoas, né? Porque não adianta a experiência ser maravilhosa no online e quando você chegar na loja, as pessoas não estarem preparadas para te atender. Várias vezes eu já fui em loja porque eu gosto daquela loja, eu gosto de ir naquela loja porque a experiência é legal, porque a pessoa conhece muito do produto, né? Então a gente tem sempre que ter essa conexão tecnologia-pessoas. Boa. A gente brinca muito na Eletrolar, na verdade, sim, a Eletrolar, o Grupo Eletrolar tem um programa que chama Compradores VIP. A gente leva 600 compradores VIP do Brasil inteiro para a feira e são pessoas do Brasil inteiro. Então tem muita questão da personalização regional também. O cara da bemol que manda na Amazonas é uma questão diferente ou tem que ser tratado de uma forma diferente daquele cara que, sei lá, que é líder no Sul, né? Como que vocês ali na House conseguem ajudar o pessoal também, Gui, nesse sentido de trabalhar a personalização regional? Muda um pouco quando a gente fala do individual, assim? Acho que muda. Acho que você tem muitas vezes em como se comunica, acho que é onde tem, porque o fato do que comprar, o que fazer, é o contexto daquela pessoa, então independente de onde ela tá, ela tem aquele contexto específico, mas a maneira de você engajar faz total diferença. Então, por exemplo, a gente fez agora uma campanha aqui, comunicação para Coca-Cola, e era para o Rio Grande do Sul. Cara, a gente foi fazer a campanha específica para o Rio Grande do Sul, então tinha time de pessoas do Rio Grande do Sul, entende? Aí vai um pouco de ter times com multiculturais, de como você trabalha, diversidade, de pensar, porque é isso, cada região tem a sua maneira, a expressão que você usa, que aí eu acho que faz muito sentido. Mas aí eu acho que é isso, a grande personalização regional vem na comunicação do que você fala, e óbvio, também tem muito da categoria de produto que você vai ofertar. Né? Então tem a famosa história do Walmart quando veio para o Brasil, tinha tilápia e golfe, né, cara? Ninguém compra isso aqui. Mas o tipo de produto e a comunicação acho que é onde impacta mais a regionalização. Eu acho que o costume também, né? Eu fiz uma matéria com o pessoal da Bemol, por exemplo, que é do Amazonas, são fortes no Amazonas. Para eles, o cara que mora numa população ribeirinha no interior do Amazonas, o tempo de entrega não é nenhuma questão, porque ele já sabe que vai demorar mesmo para chegar. Então, assim, é um benefício que talvez para ele não vai mudar a chave, né? Então, também trabalhar um pouquinho isso. O que o cliente espera, né, de você? A gente acabou não falando sobre esse case, mas tem mais um case da Editora Abril antigo. Falando lá é uma escola, mas foi uma escola para muita gente. Teve um case que esse nem fui eu, mas ganhou vários prêmios quando foi lançado. Regionalizou-se, Veja era uma grande, era uma base muito grande de aquisição, porque era a maior revista, né, na época. A gente está falando de 2008, 2007, não, 2009, 2008 e 2009. Quebrou-se e começou a se falar diferente nas peças. E era mala direta, era impresso. Então, de novo, era o creepy, era a impressão digital feita, bem feita. Então, se usou a informação de saber onde que era. Então, a brincadeira da magrela no Rio de Janeiro, de falar a linguagem do gaúcho, falar a linguagem do carioca, a linguagem do Nordeste, usasse, não sei se vocês sabem, mas tinha capa do Nordeste e capa do Sul, né? Então, porque na edição principal? Na Cláudia tinha, na L, porque você não tem inverno no Nordeste. Então não faz sentido ter moda inverno para eles. Então tinha-se edições feitas e a capa também era diferente.
Mas ganhou prêmio porque a diferença de venda de assinaturas foi, assim, o ganho foi gigante. Então tinha esse redator que foram contratados na época, que eram freelas para fazer essas peças. Redatores e locais. Foram locais. Legal. E foi muito bem. Eu não vou lembrar, obviamente, dos números, enfim, mas foi muito bem feito e foi muito grande a discrepância de resultados quando comparava com a base normal. Agora, até fazendo uma pergunta aqui, vocês acham que a personalização é um desafio à escala também? Como é que você ajusta? Acho que com o digital isso se foi, na época que a gente tinha mala direta, que a gente não tinha tanta flexibilidade. Hoje a gente tem as ferramentas digitais, as grandes plataformas de CRM, mídia paga, a gente consegue personalizar. Eu acho que a diferença é você ter os dados estruturados para não errar, porque se vem alguma coisa, quanto aqueles grupos que a gente recebe, tem alguém aí da empresa tal, porque saiu errada a personalização aqui, né? Eu acho que a gente confiar que a gente está com as informações sanitizadas, as bases de dados bem organizadas e que a gente confia o suficiente para mandar. Legal. Essa é a minha visão, assim, não sei se vocês têm outro lado aí. Concordo. Eu acho que a questão de escala está muito mais hoje ligada com a escala de tratamento dos dados, né? Que esse monte de fonte que a gente tem, de ter, né, os dados estruturados, de ter o que a gente chama de pipeline de dados, de conseguir receber esse monte de dados lá na frente e para que lá na frente saia um negócio estruturado. Então, acho que a questão de escala mesmo, de região, né, de impactar pessoas, eu acho que ela, como a Manu falou, ela já foi ultrapassada. Eu né? acho que isso é fácil, acho que tem uma cabeça cultural de bala de prata. Então, às vezes, quer comprar só uma tecnologia, acho que vai resolver o mundo, não vai. Ou quer fazer um caso que vai abranger todo mundo, não vai. Né? Então, acho que são pequenas coisas e isso, obviamente, sempre dá muito mais trabalho. Então, acho que esse aspecto cultural de não ter a bala de prata, acho que hoje é um dos grandes itens que virou ao contrário, né? Antes era tudo massivo e você aceitava porque era difícil, agora é mais ou menos tudo massivo porque você quer ter uma bala de prata, só que o consumidor já não tem essa nível de exigência essa compaixão, vamos dizer, essa empatia com você, né? Por favor, pelo menos acerta meu nome, né? Ai, cara, a gente falando, eu já recebi vários ali de e aí você vai falar com a empresa, falar não, aí tem uma coisa cultural que é difícil nas empresas. Você vai falar, tal, não sei o que. Não, vamos falar de CRM, acho que tem um potencial de uso melhor aqui. Não, aqui a gente manda muito bem. Não tá de falar, cara, acabei de receber aqui, olá, Danilo, e eu sou o Guilherme, cara, assim, não é possível que tá tudo ótimo aí pra gente poder conversar. Não, e tem coisas básicas que podem... Eu tava lembrando agora, nas férias, eu viajei para fora do país, aí no que eu acessei o streaming com o meu usuário, mas ele veio com as características de tipo top mais assistidos do país. Eles fazem isso, né? E não o meu. E é totalmente diferente. É porque então eu tava base no deles Chile, é diferente, né? E eu sou do Brasil, e aí eu recebi como top mais assistidos filmes de lá. Né? É que eu acho que tem um outro aspecto aqui que a gente não falou, mas de incentivo, que é a gente pensa a personalização a partir da empresa, o que é melhor para a empresa, não somente o que é melhor para o cliente. Esse é outro ponto importante também. Às vezes você quer fazer oferta do que você quer vender, e não somente do que o cliente quer comprar. Então esse é um outro ponto de issue grande também, porque mexe muito econômico. Por isso que eu falo que entra na cultura, de você colocar o cliente no centro e tentar entender o que ele quer. Exatamente. Pessoal, a gente está chegando ao fim da nossa conversa aqui. Tem mais 2 minutinhos. Tem alguma coisa que vocês gostariam de puxar ainda que de repente não foi falado? Nossa, acho que... Cobrimos bastante, né? Falamos bastante. Bom, pessoal, mas se você ainda tem alguma pergunta, alguma dúvida, a gente vai deixar aqui junto do vídeo, junto desse podcast, os links para os LinkedIn de vocês. Acho que é o melhor caminho, né? Adiciona lá. Troca uma conversa, de repente conhece mais um pouco das soluções também do pessoal, que todas elas aqui têm muito fit com varejo. Bom, pessoal, agradeço demais a presença aqui, a Andrea Fodor, que é Country Manager Brasil da Hitachi Vantara, Guilherme Stefanini, que é CMO do Grupo Stefanini, Manuela Brienza, Head of Growth da PicPay, e Ricardo Moraes, Diretor de Suporte e Satisfação do Cliente na Zorro Brasil. Brigadão ter vocês aqui. Você, se ainda não segue a gente no YouTube, no Spotify, na Deezer e qualquer player, também já aproveita aí para acompanhar e não perder nenhum dos episódios. E em junho a gente se vê na Eletrolar Show, em 23 a 26 de junho, lá no AMB. Valeu, pessoal. Brigadão. Obrigado. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau.